aqui. Esses três caras aqui, ó, Bush, Rambo e Jacobson, eles já faziam modelagem no passado, só que eles faziam separados. Aí eles decidiram se unir e fizeram uma modelagem, uma linguagem de modelagem unificada que reuniu as três, né, principais. E aí eu comecei, né, nas aulas a falar. Esse diagrama aqui eu peguei no Wikipedia, mas eu também tenho ele no material oficial lá da OMG sobre o ML. E aí ele lista diversos diagramas aqui, tem diagrama aqui que eu nunca nem tinha visto, tá? Mas eu separei para falar para vocês, né, que existia uma diferença de estruturas e de comportamento, e que a gente ia falar só sobre classes, e na interação a gente ia falar sobre sequência, tá bom? Então, daí expliquei o basicão, que uma classe é assim que se define, com nome, atributo, operação, e aí eu acredito que vocês já devem conhecer, se vocês não conhecem, vocês assistem a gravação. Então, eu expliquei o básico, assim, eu defino uma classe, falei sobre a nomenclatura, que usa um tal de camel case, para vocês ficarem atentos, toda classe começa com a letra C maiúscula, e dentro aqui a gente segue o camel case, né? Trocar senha, trocar lembrete senha, então as palavras significativas seguem em letras maiúsculas. Acostumem com isso, porque todo mundo segue isso, tá certo? Aí eu brinquei um pouco, né? Não sei quanto que vocês conhecem de orientação objeto, mas mostrei assim, ó. Quando eu penso na orientação objeto, eu penso que eu vou fazer uma classe. Uma classe, para mim, é como se fosse um molde, tá? Onde se encaixam todas as coisas relacionadas àquele assunto. Por exemplo, peguei uma porta, e aí se eu penso nas portas da minha casa, eu tenho portas com cores diferentes, larguras, altura, peso, tá certo? Materiais e tudo mais. E as minhas portas podem abrir, fechar, trancar e destrancar. Se alguém tiver uma porta que faz mais do que isso, aí ó, a sua classe devia ter uma herança aqui, ó, fazer uma herança da porta tradicional e acrescentar características da sua porta, tá bom? Falei sobre público, privado, protect e package, que são visibilidades dos atributos quanto das operações, né, que a gente vai chamar de método, e o que a gente mais vê é o mais e o menos, né, que é o público e o privado, mas existe uma forma de você deixar o protected, né, que são as heranças das classes lá, quem estiver fazendo uma subclasse vai ter acesso, e o package que define aí que fecha mais o escopo em que o atributo é visto só para quem está dentro daquele mesmo pacote. Aí tem um outro exemplo aqui, né, onde eu mostro onde fica o atributo de visibilidade. E aí, gente, o que eu quis fazer de diferente na aula passada? Eu quis mostrar um código Java, mostrando onde que estavam essas coisas, ó. Então, mais, menos, está aqui, ó, public, public, private, private, tá certo? Tudo bem? Então, uma coisa que eu acho legal a gente definir quando for fazer o entendimento do ML é que eu sempre penso em classe para fazer o molde, né? Então, esse é um molde produto. Mas quando eu estou usando 1, 2, 3 produtos dentro da minha programação, eu faço uma instância, então eu crio um objeto, tá certo? E aí, na brincadeira aqui, ó, eu só queria mostrar para vocês que quando tem visibilidade, quando eu ponho um ponto na frente do objeto lá, isso aqui é NetBeans, tá? Ele mostra aqui, ó, quem é público, tá vendo? Ó, code prod, nome prod, o restante não é nada relacionado a esta classe, sim, a herança de uma classe principal lá, né? Mas o que é público aparece aqui, eu posso utilizar, o que não é, eu não consigo. Ainda mostrando que pode ter métodos, né? Ou falando sobre programação, quando eu deixo alguma coisa private aqui que não tem acesso, eu preciso criar alguns métodos, normalmente a gente cria um get e set, e aqui eu estou mostrando que como o get e o set são públicos, então eles aparecem aqui, ó, get, set, tá bom? E aí o acesso aos dados é por dentro da classe. E aí você usa então o private para você garantir que o funcionamento da entrada de dados na sua classe seja controlado. Então, quando a gente faz o ML, e eu estou olhando para isso, eu estou querendo que as coisas todas sejam aqui escondidas, e eu deixo só os gets e sets aqui para ter acesso aos dados, tá?
Ainda falando em modelagem, eu peguei esse exemplo aqui, mostrando que existem ligações ou associações entre as classes. E aí, eu descrevi para vocês que existem associações onde eu não me preocupo com nada, faço uma ligação, diz que um cliente tem um dependente, ou eu faço uma associação com uma direcional, dizendo que esse cliente possui aquele dependente, tá certo? E aí podia ter aqui alguma forma de ter os dependentes aqui, tá certo? Um collection aqui guardando, adicionando os dependentes, sei lá, aí vocês que são programadores sabem mais do que eu. Então, das associações, essas são as duas básicas que a gente vê. Outra bastante importante seria a terceira, que daqui a pouco eu mostro, mas eu vou deixar para depois. E tem agregação e composição. Eu vou mostrar agregação e composição, porque a gente vê nos diagramas, e às vezes fica um pouco confuso na hora de só diagramar, e eu acho que para fazer modelagem ML, a pessoa tem que programar em alguma linguagem orientada a objetos, porque fica muito difícil de diagramar sem pensar em programação. Quando a gente encontra esse símbolo aqui, significa que existe uma agregação entre essas duas classes, classe carro e motorista, e aqui eu peguei carro e motor. Para ficar claro, para ninguém ter dúvida, quando está preenchido aqui, esse diamantinho preto aqui, ó, eu digo que é uma composição, dizendo que o motor compõe o carro. Então eu estou ligando o meu carro no motor, e não existe motor sem carro. Tudo bem? Esse é um exemplo básico. Um outro exemplo é, eu tenho uma classe carro, tenho uma classe motorista, e eu tenho motorista no meu carro, mas se o carro deixar de existir, o motorista continua existindo. Então essa é a ideia. Alguém pode pensar, mas se eu tirar aqui, o motor funciona ainda, né? No mundo real, eu posso tirar o motor do carro, ele continua sendo motor. Mas vamos dizer que por algum motivo você tem aqui que programar alguma coisa relacionada ao motor no seu carro, tá? Aqui a ideia é só para mostrar para vocês que este cara tem que existir, esse cara existindo, esse existe. Se eu mato esse cara, o motor deixa de aparecer porque ele está composto na classe carro. E aí eu decidi fazer um código Java, porque é uma coisa meio chatinha, para ver a diferença entre os dois. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas eu explico melhor lá na gravação. Aqui é uma composição, ó. Então perceba, ó, private motor. Então, na minha classe carro, eu dentro dela crio lá uma classe, crio um objeto chamado meu motor. E aqui, para quem programa, isso aqui é um construtor, tipo um autoexec da classe, tá? Para quem sabe o que é um autoexec também. Mas assim, ele é chamado toda vez que eu crio um objeto, ele chama isso aqui, e o que tiver aqui é executado, o código que tiver aqui é executado, e o que está acontecendo aqui é que ele cria uma instância desse objeto. Então, quando eu falei que o carro, né, o motor, né, faz parte do carro, né, uma composição, é porque eu tenho aqui um atributo motor, desculpa, um atributo meu motor, que é, né, do tipo motor, que é uma classe, e que aqui eu instanciei ela. Então, a hora que essa classe deixar de existir, essa daqui, que eu instanciei, também morre. Então, o motor faz parte do carro. Quando o objeto carro deixar de existir, ele morre, tá? Pronto. Isso aqui é um exemplo para entender a composição. E para entender a agregação, vamos ver se eu consegui ser feliz aqui no meu código. Eu tenho de novo aqui, ó, estão vendo? Ó, motor, meu motor. Eles estão associados. Mas eu não tenho uma classe construtora que dá um new, estão vendo? New aqui, ó. Eu não tenho esse new. Mas, e eu tenho aqui também um objeto motorista, né? Eu tenho motor e motorista. No caso aqui, eu estava fazendo aqui é a composição, a explicação, e aqui é a agregação. Então aqui, ó, fiz a composição, criei uma classe motorista, e o que é interessante? A classe motorista, ela não é criada dentro do carro. Ela não é criada dentro do carro. Então eu tenho aqui, ó, funcionário. Imagine que eu estou em outro programa, criei uma classe carro chamada meu carro, criei um motorista chamado funcionário 1, e aí, ó, eu dei um set, associei o João Carlos no meu funcionário, associei um telefone WhatsApp do meu funcionário 1, e aqui, ó, isso aqui tem muito a ver com a outra aula, porque eu tinha um código executando, né? E aí lá eu abri o meu
como chama? Eu abri o meu NetBeans e mostrei, eu acho que aqui eu não coloquei tudo. Mas assim, o que eu quero mostrar é que a classe meu carro, eu tenho aqui esse item aqui, ó, ele é privado, mas aqui embaixo eu tenho um get e um set para receber o motorista e atribuir, tá? Então aqui, ó, eu estou dando um set no motorista, estou pegando o funcionário que eu criei no main e estou mandando lá para minha classe carro. Então o que eu quero mostrar é o seguinte: se essa classe que eu criei, que chama aqui, ó, meu carro, deixar de existir, o meu motorista pode continuar existindo, tá certo? Então a diferença lá de agregação nessa programação e composição é mais ou menos essa ideia aqui, tá? Aí eu segui em frente, falei sobre herança, né? Que funcionário é um tipo de pessoa e visitante é um tipo de pessoa. Normalmente, quando a gente fala em modelagem, chama de generalização. Tipo, eu tenho um funcionário, isso aqui é uma generalização, tanto para funcionário como visitante. E esses dois caras são especializações de pessoas. Então, eu tenho uma pessoa comum e aqui é o especializado que tem esses dados, e o visitante que tem esses dados aqui. Lembrando que quando você usa isso, está dizendo que tudo que tem aqui, esse cara herda. Então, quando eu pego o funcionário, eu tenho código, data, status, nome, fone e foto do rosto, tá bom? Aí aqui é um exemplo, gente, tá? Em código, mostrando a criação da classe, e aqui eu estou herdando de pessoa tudo isso e acrescentando isso. Estou herdando de pessoa aqui em visitante tudo isso e acrescentando isso. Então, é só para juntar um pouco do diagrama com o código. Na aula gravada, eu acho que eu explico um pouco melhor, tá certo? E aqui eu estou mostrando a história da visibilidade, né? Então, olha aqui, ó, criei um objeto chamado visitante. Visitante é esse cara aqui, ó, que estende pessoa. Ele chama visita 01. Quando eu coloquei ponto, ele mostrou o getWhats, que está lá em pessoa, ele mostrou foto e nome, que são atributos gerais. Mesmo eu criando um visitante, eu estou mostrando aqui, ó, que ele mostrou que herdou esses atributos da minha classe pessoa, da minha superclasse, tá certo? E aí os gets e sets vão estar aqui dependendo de como você fez a herança, tá bom? E aqui normal, né? Se eu tenho um atributo lá, eu posso usar ele normalmente. Coloquei o nome Gerson, um documento RG, e aqui eu coloquei... Olha que interessante aqui, ó. Eu estou mostrando. Quando eu criei o visitante 1, eu estou usando um atributo que é da superclasse, aí o segundo atributo é da classe visitante mesmo, e o terceiro da classe visitante também. Então, gente, para mostrar isto, eu fiz a programação, para quem tiver a fim de olhar aí um pouco. Eu acho que quando a gente programa, a gente memoriza um pouco melhor, tá? Eu não sou muito bom em orientação a objeto, sendo super sincero, mas eu me esforço aqui, colocando esse código para explicar para vocês, tá? Aí na aula eu mostrei alguns exemplos, esse aqui está num nível mais de conceitual, né? A gente olha para o diagrama e consegue ver uma ideia de que um cliente faz um contrato de aluguel ou mais, e que esse contrato está relacionado a um veículo, e que existem tipos diferentes de veículos, tá? Então, isso aqui é um diagrama de classe. Se você vai fazer uma documentação e você quer apresentar uma documentação num nível alto, num projeto, vamos dizer assim, numa proposta de venda, de repente você pode usar esse tipo de diagrama simplificado, porque dá para conversar com uma pessoa um pouco leiga, qual que é a ideia, né? Você pode, assim, fazer uma abstração, dizendo que você vai ter um cadastro de cliente, que esse cliente vai ter acesso a um contrato de aluguel, uma tela de contrato de aluguel, nela ele vai escolher qual veículo que ele aluga, que pode ser desses tipos, e assim por diante, tá? Aí eu também apresento outros diagramas como exemplo, e que eu não vou falar agora, mas lá a gente tem uns 3, 4 vídeos na aula de segunda-feira, e uma delas eu falo sobre isso. E aí eu encerrei a parte de diagrama de classe, daí eu comecei, tem um outro vídeo que fala sobre gravação, sobre diagrama de sequência. O que eu quero que vocês guardem aqui? Para quem é que vocês vão fazer o diagrama é a primeira pergunta. Se você falar que você vai fazer os diagramas para você, eu vou dizer para você que o de classe é importante. O de classe é muito importante, porque você programa e você tem que consultar as classes que você usa. Mas se você falar que vai fazer diagrama de sequência para você,
Eu vou dizer para você, só faça se você achar que precisa detalhar muito, porque está confuso no seu entendimento. Né? Você faz um esboço para você entender. Mas o diagrama de sequência, eu, por exemplo, só usaria se eu fosse ser um analista e passar para um programador alguma coisa, ou se eu fosse fazer uma chamada de freelancer, ou terceirizar um serviço. Aí eu faria o diagrama de classe com todas as classes, e aí eu faria os cenários em diagramas de sequências, tá? Mas lembrando que isso está relacionado a requisitos e depende muito de como você organizou seus requisitos. Se você usou em caso de uso, lá em caso de uso, você descreve textualmente quais são algumas ações de alguns casos de uso. E um caso de uso, de verdade, ele é um conjunto de classes, né? Você não sabe quantas tem lá dentro quando você começa a fazer um caso de uso, porque é uma visão muito de alto nível. Mas se você for mandar para alguém programar, seria legal você ter o diagrama de caso de uso, o documento, diagrama de classe, e aí pedir para o cara programar isso daqui, tá certo? Eu falei sobre o diagrama de sequência, que ele, né, ele mostra uma interação, uma certa dinâmica, e aí que ele tem aqui as classes, aqui, ó, ou os objetos, se você quiser pensar como objeto num determinado momento. Isso aqui é a linha de vida desse objeto. No caso aqui, cliente não é uma classe, é uma pessoa. Aí aqui eu tenho na minha linha de vida o tempo de uso. Então eu dou adicionar uma reclamação, que eu disparei que está no objeto reclamação. Aí eu tenho aqui gravar a reclamação em algum lugar, no tem um objeto de banco de dados. Aqui eu tenho tratar a reclamação, né, que é disparado no objeto atendente, e o atendente adiciona um comentário lá no histórico. Então isso aqui é só para mostrar que existe uma sequência de ações e uma forma de organizar o diagrama de sequência. O que nós temos aqui é isso chamado de mensagem, que é um método que faz parte dessa classe e que essa pessoa está chamando. Ela pode ter atributos aqui ou não, você pode fazer anotações para explicar melhor. Ela mostra aqui o tempo que esse cara está sendo usado, o que está acontecendo. Que mais? Tempo, tá, vamos para a próxima. E aqui, olha só, você tem respostas, né? Você mandou uma mensagem, ela volta, e aí você define o que você vai mostrar. Dá para você chamar um método, você está na classe SA, que é banco de dados, você pode chamar um método dele mesmo quando ele é chamado. Então, isso aqui é uma modelagem para dizer que está chamando um gravar log, que vai estar dentro dessa classe mesmo. Então, perceba, isso aqui é uma forma de você informar para alguém uma sequência de ações. Vamos lembrar que ninguém faz, não é mais comum, como há 20, 30 anos atrás, fazer documentos só para dizer que você fez, tá certo? O conceito hoje em dia é garantir que seu código seja facilmente entendido e você vai ter um mínimo de diagramas para fazer o sistema ou o projeto andar. Você não vai fazer 1 milhão deles, exceto se ao ser contratado alguém diga que quer toda a documentação do software e descrever essa documentação que ele quer. Vamos dizer que ele quer em UML e fala para você que ele quer, fala lá 5 tipos de diagramas que ele quer completo do sistema. Aí você não esqueça que isso é trabalho e você aí cobra mais da pessoa, porque é um trabalho que ele exigiu. Mas para desenvolver o software, você define qual que é a sua estratégia, tá? Aqui, pessoal, uma coisa que faltou falar no diagrama de sequência é que essa setinha com uma pontinha preenchida é síncrona. Essa é assíncrona, tá certo? Só coisas que eu quis mostrar. E esse cara aqui eu tive que fazer no Paint, tá? Eu usei uma ferramenta chamada StarML o tempo todo, mas eu fiz no Paint porque eu não consegui fazer isso lá no StarML, nem vi como faz. Então, vamos dizer que você disparou uma compra, ele vai criar um objeto. Então, você pode colocar aqui um estereótipozinho, pode escrever, sei lá, aqui, ó, criar objeto, tá certo? Eu coloquei criar pedido como um método que vai criar o pedido, mas a verdade aqui devia ser criar objeto pedido, tá? E aí o objeto existe, e isso aqui você está dizendo que a partir desse momento que ele existe, não que ele está lá instanciado desde o começo. E outra coisa que aqui esse X diz que esse objeto deixou de existir.
Gente, eu estou falando rápido, eu já falei na aula gravada, porque eu quero só dar uma visão geral, mas só fazendo isso para aprender, tá? Só fazendo. Você tem que fazer e ler. Eu vou dizer para vocês que ler é bem fácil de ler, fazer é mais chato. Algumas coisas que eu considero nova porque eu sou do tempo do Zagaia, então lá atrás não tinha isso. Então, por exemplo, eu não fazia um if dentro do diagrama de sequências usando esse símbolo alt aqui, que é um retângulo separado por tracinhos. Então, o alt é um if com um else, tá certo? Então, aqui eu peguei um exemplo que está nessa página aqui, ó, que ele mostra que quando chega nesse ponto, ó, tem uma mensagem sincronizada, ele entra aqui. Se o x é maior do que 1, aí ele manda chamar a operação 1 da classe 3. Se não, ele manda chamar a operação 2 da classe 3, tá? Então, perceba aqui que você já está melhorando o nível do seu diagrama de sequência e isso daqui passa a ser bastante interessante se você chamar alguém para programar para você alguma coisa, tá? Uma outra coisa interessante, você seguir ao pé da letra, né, o ML 2.5, ele tem aqui, ó, um apt. Ele separa o if com senão do if, o if com alternativas, vamos dizer, do if com só do if sozinho, né, que ele chama de option aqui. Então, nesse caso específico, se não tem o else, você usa esse opt. Agora, se você não quer muito pensar sobre isso, você pega um retângulo e escreve com um label mesmo, dizendo que aquilo ali é uma verificação se tal coisa é maior do que aquilo, e qualquer pessoa vai entender que era como se fazia antes, tá? Outra coisa é que hoje em dia você também consegue fazer um símbolo para loop. Hoje em dia, quer dizer, já faz um tempo, tá? Você consegue fazer uma indicação de loop aqui dentro mesmo no seu diagrama de sequência. Aqui, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Como eu usei o StarML e eu não conheço o StarML direito, eu vim aqui e criei umas classes, ó. Estão vendo aqui, ó? Eu criei... Dá para ver? Deixa eu ver se isso aqui aumenta de tamanho. Eu criei umas classes e aí eu comecei a brincar, criei uns métodos, né? Mas eu fiz isso daqui só para conseguir vir aqui, ó, e fazer o meu diagrama de sequência, tá certo? Então, deixa eu salvar isso aqui, ó, que é um exercíciozinho bobinho, mas eu quero ele guardado. Mas vamos dizer que eu vim aqui. Deletar isso daqui, vamos deletar, todo mundo. Eu só mostrei o StarML porque, assim, quando a gente vai pesquisar ferramentas para fazer o ML, aparece o Visio, por exemplo. Mas, para mim, o Visio é uma ferramenta só de gráfico. Eu não tenho usado o Visio para saber se ele cria uma modelagem. E qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, ó, quando eu crio uma classe aqui no meu StarML, então vamos dizer que eu criei aqui uma classe chamada funcionário. E eu venho aqui, vamos lá, vai, nome, só nome. E aqui eu tenho aqui um set nome, parênteses, sei lá, string nome. Quando eu faço isso daqui, ó, e eu tenho uma classe, cadê minha classe? A outra. Dependente. Tá certo? Nome dependente, sei lá, vai. Parentesco, e aí segue, eu ponho aqui os atributos. Vamos dizer que lá na classe funcionário, na classe dependente, eu tenho aqui, desculpe, fiz errado. Eu tenho aqui um adicionar dependente. Bem? Tenho aqui um adicionar dependente. E aí, ó, pronto, fiz aqui. Eu quero vir aqui agora e vou fazer um novo diagrama. Eu venho com a minha life, né, venha o doido. Ah, ele está em conflito aqui porque eu apaguei um monte de coisa, né? Ai, Gercinho. Falei que eu não estou acostumado a usar essa ferramenta.
Mas a ideia aqui, ó, do timeline, o que será que aconteceu, hein? Ele não está deixando eu fazer nada aqui. Eu acho que eu não apaguei direito, né? Eu não entendo muito bem essa ferramenta, mas eu queria colocar aqui, mostrar para vocês que eu bichei tudo, né? Queria mostrar para vocês que eu fazendo uma classe lá, eu consigo fazer os diagramas que seguem. Se ele me obedecer um dia, tá? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Queria mostrar que ao criar meu diagrama de classe aqui, eu venho aqui no meu diagrama de... Cadê meu diagrama de sequência? Eu dei um nome aqui de... Vamos tentar colocar fora, vai ver fora ele deixa. Morri eu, morra você também. Tá, agora ele deixou. Quando eu clico aqui, ó, eu posso vir aqui no meu modelo, que eu chamei de funcionário, né? Ó. Aqui está o funcionário, aqui está o dependente. E aí, quando eu venho aqui com a minha mensagem, por exemplo, ele não montou? Ah, ele montou. Eu estou achando que ele vai crescer daqui a pouco. Mas olha só, quando eu venho aqui, ó, e busco essa seta, ele permite eu pegar o método que eu deveria chamar. Estão vendo lá? Ó? É isso que eu queria que vocês entendessem. Existem ferramentas como Visio, PowerPoint, sei lá, o que você quiser fazer, que ele cria só os modelinhos para ficar bonitinho. E ferramentas como essa, que eu não sei usar, tá? Eu já estou dizendo, elas permitem que você faça o seu projeto aqui dentro inteiro. Então, é lógico, precisa estudar um pouco a ferramenta, mas se você fez o diagrama de classe, você pode fazer um cenário aqui, ó. E aí eu tenho que ver onde que está o símbolo, mas não sei onde está mais. Mas você pode criar um cenário aqui, onde o funcionário dispara um adicionário dependente, e aqui eu podia ter alguma coisa de banco de dados, e está montando com base nos meus diagramas de classe, tá certo? Tudo bem, todo mundo? Então, voltando para... Nossa, gente, eu estou falando da aula passada, eu estou dando a aula passada, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês é que existe uma diferença entre você ter uma ferramenta que faz desenhos bonitinhos e uma ferramenta que te auxilia. No caso do StarML, eu acredito que se vocês precisarem e estudarem, vocês conseguem fazer o diagrama de classes e montar os diagramas de sequência. E para cada projeto que você tiver, que você vender, ao invés de você ficar imprimindo um monte de papel, você pode ter lá um arquivo de projeto com tudo dentro, tá certo? Se você achar que vale a pena fazer isso, tá bom? Uma outra forma de fazer é usar estereótipo. Vocês vão ver muito por aí esse do boundary, control e entity. Eles normalmente dão uma visão mais ampla do seu diagrama de sequência. O boundary é o que liga o mundo externo ao seu software, normalmente a tela, tá certo? A classe de controle é onde tem toda a ideia da sua programação. Toda a ideia, o controle do MVC, por exemplo, tá? Onde tem toda a lógica, né, dos objetos da sua programação, o que você tem. E a entity aqui é onde você mantém e atualiza os dados aí relacionados ao negócio. Eu nunca usei para fazer isso aqui em lugar nenhum, mas a gente vai na internet e encontra algo assim, ó, onde eu tenho aqui uma pessoa, né, que na minha interface informa o nome do paciente, estão vendo aqui, ó, aqui na minha boundary aqui de agenda de consulta, que seria uma tela, e aí nessa tela, ao ele escolher, né, informar o paciente, ele dispara uma busca no controle que vai no banco e traz e diz se o paciente é válido ou não.
Então, aqui, tá vendo a agenda de controle? Eu posso ter 10 classes aqui dentro, porque a função desse diagrama é mostrar de maneira geral como que é aí essa troca ou essa interação entre essas 3 partes aqui, né? Tudo bem? Aqui eu tenho um outro exemplo que eu também achei na internet, que eu acho legal. E aí ele mostra assim, ó, para cada item de produto, se o valor do produto for maior do que 10 mil, então despacha com cuidado. Caso contrário, despacha normalmente. Se precisar de confirmação, envia a confirmação. Isso daqui seria um texto, por exemplo, que você fez análise de requisito, e lá no caso, né, vamos dizer que seu caso de uso tem um caso de uso onde você descreveu essa ação. E aqui está o diagrama de sequência, mostrando que existe um loop, que para cada produto, tá vendo? Ó, para cada item do pedido, você vai ter um if, que vai verificar se é maior do que 10 mil. Se for maior que 10 mil, vai existir um objeto do tipo entregador chamado cuidadoso, que vai receber esse despacho aqui que você deu. Se for menor do que 10 mil, o valor do produto, aí você vai ter aqui um objeto entregador, que vai ser um cara que eu vou dizer que é o normal, que vai receber esse despacho, essa ordem de despacho, tá? Então, a ideia aqui é que, se for muito caro, é esse cara aqui vai receber, ou esse grupo aqui que vai receber. Talvez eles sejam mais cuidadosos, ou tenha caminhões. Esse aqui seja o entregador que pega qualquer porcaria e pode levar na moto, tá? E aí, aqui, aquele if que eu disse da outra vez, ó, quando não tem else, que é o apt, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo que eu vi na internet, gostei, achei bacaninha. Outro que tem na internet, a mesma coisa, tá certo? A pessoa faz uma verificação, vai vir para cá, a autorização volta. Se tiver ok, as informações chegam na formação do aluno na interface aqui, ó, tá certo? Se não, chega uma mensagem de erro. Então, essas ideias aqui, ó, servem para você conseguir definir, quando você estiver fazendo um projeto de software, para que o programador desenvolva da melhor maneira possível. E eu separo isso entre analista e programador para a gente entender que, se você é o programador e você vai sentar para fazer esse diagrama, vocês têm que concordar comigo que você pega uma folha de pão ou pega um papel e você diagrama isso aqui do seu jeito para entender o processo, e aí você senta e programa. Então, você gasta uns 30 segundos para fazer um esboço disso. Não sei vocês quando programam, eu quando programo tenho sempre folhas em branco para raciocinar algumas coisas no papel antes de codificar, tá? Mas assim, você pode fazer isso no papel e já programar. Agora, se você vai mandar para alguém fazer, aí é bom você se cercar de várias coisas para você não ficar chateadão, tá? Ou se a sua equipe de programação é muito grande, tem um grupo de cada lugar, de repente tem que ter um analista que vai fazer esses diagramas, tá certo? E aí eu acabei a aula mostrando um monte de diagramas assim, ó. Diagrama de objeto, que tem a função de mostrar num determinado momento quais são os objetos que estão instanciados. Diagrama de pacote, que ajuda você a entender como organizar o seu projeto. Esse aqui eu acho que é muito bom para quando você tem uma proposta de negócio, e aí de um produto, você deixa isso aqui para o cliente entender, e aí você fala que vai ter um pacote de tá? Belezinha? Então, assim, esse eu acho que é bem interessante. Tem um diagrama de componente que eu nunca usei, isso aqui veio na versão 2.5, se eu não me engano, mas ele mostra os componentes e as interfaces entre eles, tá? E aí segue, tá? Diagrama de implantação. O de implantação, se você fizer um projeto, se você não fizer este diagrama, você vai fazer algum diagrama dizendo que o seu projeto vai ter lá um application server, que vai ter um Tomcat, que vai estar com Catalina tal, e aí você vai ter aqui, ó, a descrição do seu projeto, como vai estar organizado lá, com uma ligação TCP. Você vai ter que dizer isso de alguma forma, tá? Esse diagrama de implantação é mais para você ver como que ele vai ficar implantado, instalado e tudo mais. Peguei um outro exemplo, se vocês querem, né, dar uma olhada, onde tem um browser, depois tem uma camada, depois tem umas outras, tá? Tudo bem? Diagrama de atividade, eu digo que é praticamente um fluxograma. Esse aqui está na lateral, mas normalmente ele é feito em pé. Ele descreve uma ação que normalmente está num caso de uso, tá? Então, lá no caso de uso, você tem uma explicação do funcionamento do caso de uso.
ele escreve. Então, aqui, ó, recebo uma ordem, se ela foi aceita, eu preencho, faço né, uma mensagem para fazer o pagamento, faço um envio, né, da minha ordem e aqui encerro, né? Isso aqui dá uma ideia de que as duas coisas são disparadas ao mesmo tempo, assim, e que em algum momento as duas coisas têm que chegar para eu finalizar a minha ordem, tá? Isso aqui a gente já viu. Máquina de estados, ele mostra o estado de alguma coisa durante um período. Eu peguei um exemplo aqui, ó, de um caixa eletrônico, ele está desligado, daí ele passa por uma ação de startar, então ele começa um self-test e fica idle. O que é idle? Estou esperando alguém chegar. Estou esperando alguém chegar, estou esperando alguém chegar, aí de repente dá algum problema, então vem aqui, né, estou em modo manutenção, faço um teste, manutenção, faço um teste, aí eu tenho um problema, então vou para o estado de fora de serviço e volto a desligar, e aí ele mostra o estado em que o caixa eletrônico está. Ele está no modo desligado, ele está no modo de teste, ele está no modo de idle, esperando alguma coisa, no modo de manutenção. Por exemplo, aquela hora que a máquina começa a contar dinheiro, pode ser um modo de manutenção. Ele está lá verificando a quantidade de dinheiro que tem ainda, se bate com o que está lá dentro do software, tá certo? E aí isso pode ser um momento. Nesse momento que ele está contando e vendo se o dinheiro está lá, você não pode usar. E out of service é quando ele sabe que não está funcionando e deixa uma janelinha dizendo que não está funcionando, tá? Então, esse diagrama essa máquina de estados, ele é bem específico e depende muito do que você vai fazer. Esse é um bom exemplo. Esse diagrama de comunicação eu até acho bacana, eu nunca usei. Mas se eu fosse delegar alguma atividade para alguém, eu poderia, se eu tivesse feito ela ao pé da letra, bem feitinho, as classes e o diagrama de sequência, eu podia ter uma tela dessa para dizer, ó, essas são as comunicações que vão existir. O meu usuário, ele dá um find no meu bookshop, né? Daí tem um search aqui, ó, e um update de inventário. Eu tenho essas mensagens aqui, então a ideia aqui, ó, que desse ponto eu posso fazer tudo isso aqui, e eu estou mostrando que desse ponto eu tenho lá uma classe order, uma shopping cart, uma book, uma inventory. Então eu poderia fazer isso para deixar bem claro aqui, ó, ação 1, ação 2, 1.1, 1.2, 1.3, tá certo? O checkout eu tenho 2, 2.1, 2.2, 2.3, tá certo? Então ele comunica quais são as ações aqui, ou como as coisas estão funcionando. Eu poderia até usar, mas depende muito, tá? Esse diagrama de tempo eu nunca fiz. Acho ele mó bonitão aqui, mas eu não tenho a menor ideia de... Talvez se você participar de uma licitação, e na licitação provavelmente alguém peça para você alguma definição dos tempos das ações. E aí você pode fazer a arquitetura do seu projeto e mostrar num diagrama aqui o tempo, né, entre o usuário, né, fazer a visualização do URL, que daí vai passar para o web browser, e aí vem passando por essas camadas aqui, quanto tempo tem de resposta. Ou o seu mínimo e máximo de tempo de cada um. Para mim, o que faltaria aqui que talvez esteja faltando na imagem. Deixa eu só descartar isso aqui e ver se não está aqui. Para mim, como informação, o que falta é dizer quanto tempo demorou tudo isso, tá certo, gente? Então, eu deveria ter aqui um tempo mínimo, sem ficar somando tudo, para saber. Mas existe um diagrama, eu nunca usei esse diagrama, nem sabia que... Faz tempo que eu não mexo com ML, tá, gente? Mas eu nunca usei esse diagrama. E se eu tivesse visto, como eu nunca fiz esse tipo de ação, eu nunca dei muita bola. Mas ele é o diagrama de tempo mesmo, tá? Tem esse diagrama aqui, que é o diagrama de estrutura composta, ele mistura um monte de coisa para dar uma visão geral. Nunca usei também. Então, a minha ideia na aula passada era mostrar classe e sequência e passar por cima de diversos diagramas de UML. Tá bom? Ixi, eu fiz alguma alteração lá, nem lembro mais. Aí, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a gente fala sobre projeto de software. Vocês já estão acostumados com alguns diagramas.
alguns diagramas vocês percebem que vocês precisam para trabalhar. Então, quando a gente fala em diagrama, por exemplo, o diagrama de identidade e relacionamento, não dá para você trabalhar sem diagrama de identidade e relacionamento, nem que seja ele lá no próprio ferramenta do banco de dados que você usa. Em algum momento, você vai fazer um relatório, você tem que ver as tabelas, quais são os relacionamentos, para ver se você consegue montar os relatórios, ou se você vai ter que fazer uma modificação para que algum dado que tem que entrar no relatório tenha relacionamento. Então, quando você está programando, você precisa do DER. E aí eu acho que todos vocês concordam, se vocês usarem banco de dados relacional. Então, isso você precisa. Eu acredito que um diagrama de classe bem montado, eu acho que também te ajuda. Porque se você tem uma equipe grande, então talvez você tenha que criar um diagrama de classe e você tem que colocar, encapsular as classes nos pacotes. E aí você pode perceber aí a interação dentro de cada pacote, lógico. Então alguém pode ter assim um pacote relacionado a vendas, outro relacionado a, sei lá, a atendimento ao cliente, e aí você tem esses pacotes separados, tem uma visão separada, e aí quando você mergulha no pacote, você tem todas as classes lá direitinho, você consegue ver. Se você tem que implementar uma coisa nova, você vai para o seu diagrama de classe e você vê se aquilo já não existe ou não, alguém já não usou, porque você está dentro de um mundo, ou de uma empresa, ou de um projeto, onde estão representadas coisas do mundo que você programou. E aí, então, o diagrama de classe é outro que eu acho que você, como programador, deve ter. Mas, tanto o DER quanto o diagrama de classe, existem ferramentas automatizadas, onde você vai programando e você faz a engenharia reversa, por exemplo. Então, não sei se você realmente precisa fazer os bloquinhos, entenderam? Ó, eu vou abrir aqui de novo o meu StarML. Ó, gente, eu não estou fazendo venda dele, tá? Mas eu instalei aqui uma extensão onde eu consigo gerar código e fazer a reversa também, tá? Mas eu vou dizer para vocês, eu nunca vi um negócio tão ruim na minha vida. Mas eu instalei aqui e tem um outro que podia ter instalado, o outro eu não testei. Mas eu já usei uma ferramenta que hoje chama Asta, não sei se vocês conhecem. Asta, o ML, ela paga. Antes ela tinha um outro nome que eu esqueci agora. Jude. Era o Jude, isso mesmo. E o Jude, ele fazia exportação para a classe e ele fazia importação. E o Jude funcionava muito bem no meu ponto de vista, tá? Então, assim, se você vai programar e você fala assim, vou fazer isso e vou trabalhar, então acho que nessas horas vale a pena pensar se uma ferramenta gratuita como o StarML vai se atender, ou se não vale a pena você comprar uma que seja melhor no mercado, coisa e tal. Eu ia pesquisar, mas não pesquisei se tem algum plugin no NetBeans que faça isso para mim. Eu acho que tem, mas eu não instalei, porque daí você já usa a sua programação e a diagramação já está junto. E eu imagino assim um projeto numa equipe grande, onde todo mundo acessa tudo, né? De repente seria legal, você tem que usar uma classe, você acrescentar um método naquela classe, né? Você acrescenta e outro cara da equipe, quando abre o projeto, vê que tem um atributo ou uma classe ou um método novo na outra classe, tá? Então, para mim, eu, Gerson, né, considero DER e diagrama de classe como ferramentas de trabalho dentro de um projeto orientado a objeto. O DER, por causa do banco de dados, né, porque minha mente é relacional, e o diagrama de classes é porque é lá que eu defino as coisas que acontecem nos meus objetos. O restante dos diagramas, eu colocaria assim, aí sempre guardando, está no meu ponto de vista pessoal, eu colocaria muito em cima do que é, onde que você vai usar. Você vai terceirizar, vai contratar uma empresa? Quer ver uma ideia? Você tem uma ideia de fazer um produto que você quer fazer e sabe que você vai demorar 2 anos para fazer. Daí você fala assim, vou fazer a diagramação de todas as classes. Só que esse produto você acha que vai ficar rico. Você não vai chamar uma pessoa terceira para fazer o seu programa, porque a gente tem a história de um cara lá que foi chamado para fazer um Facebook para o pessoal de administração em Oxford, se não me engano, e o cara foi lá e fez para ele, né? Certo? E aí, que é o relatado naquele filme, ele fez para ele. Então,
Se você tem uma ideia que você acha que vai ficar milionário, você não pode. Você vai demorar 2 anos para você programar sozinho, mas se você bota fé, você vai ter que diagramar e você manda as classes para alguns terceiros programarem e aí depois você pega e isso recebe. Se você tiver numa situação como essa, olha, gente, você vai precisar de diagrama de sequência, você vai precisar de um caso de uso bem explicadinho, para que o cara, quando chegar, entenda qual é o processo, quais são os dados que ele pega, onde que vão e tudo mais. Mas, sinceramente, você não precisa ser todos os diagramas do ML. Já tem os diagramas que eles vão te ajudar a programar. E outra coisa é proposta de venda. De repente, você colocar mais diagramas para facilitar lá e deixar a sua proposta mais elegante, mais profissional, para ver se você ganha aí um cliente bem importante, tá? Então, esses são os meus pontos de vista sobre o ML. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí com essa visão geral do ML e eu encerro por aqui, tá? Tchau.